A Vale tem um tesouro escondido e ninguém está prestando atenção nele. Nesse vídeo eu vou te revelar qual é, o que interessa principalmente a quem tem ações da Vale e vê ela cair aí cerca de 20% nesse ano e se preocupa, com a dependência da Vale com o mercado imobiliário chinês. Então nos próximos minutos vou te explicar o que é esse tal segredo escondido, o que isso pode mudar e também eu te falar se para mim Vale é uma empresa barata e é uma empresa boa pagadora de dividendos hoje, com os números atuais. E para você entender essa história, eu quero começar explicando um pouco do problema da Vale, Por que as ações não estão performando e o que está acontecendo com a empresa, com os resultados dela. Bom, o principal produto da Vale é o minério de ferro, um insumo que é usado em várias áreas do dia a dia. É usado em eletrodomésticos, em casas e carros. Preste bem atenção nisso aqui. Isso é importante para você entender o contexto desse vídeo. Só que pela Vale ter uma alta dependência nessa commodity, no minério de ferro, ela apresenta problemas quando o minério de ferro não vai bem. Então, muitos estão falando que o setor está muito mal e que isso acaba atrapalhando a Vale, porque os preços do minério de ferro na China estão fracos e enfraqueceram ainda mais nas últimas semanas. Se você olhar aqui para o gráfico do minério de ferro, vai ver uma queda constante em 2024, que se acentuou em abril e também no mês de junho, que é reflexo das dificuldades que a China vem enfrentando no seu setor imobiliário. O setor imobiliário chinês ele vem em crise desde 2022. E a Vale ela exporta muito do seu produto para a Ásia, que é usado justamente na construção civil. Com menor demanda, a fatia das vendas da Vale para a Ásia ela cai e a Vale sofre mais. E se a gente ampliar o gráfico do minério de ferro, o que a gente vai ver é de fato uma queda muito grande de 2022 até aqui. Se a gente botar esse gráfico lado a lado com o da Vale, vocês vão ver que eles são bem correlacionados, que ambos apresentam um grande pico ali em 2021, com uma queda forte de 2022 para cá. Só que ainda assim, atualmente, se a gente olhar para os números da Vale, a gente vai ver que o minério de ferro representa 81% das vendas dessa empresa. E é justamente nos outros 20% que mora esse tal tesouro que eu já vou te explicar. Mas não sei antes de fazer uma provocação. É entendendo esse tal tesouro escondido que você vai decidir entre comprar Vale ou não. Aliás, o que te faz atualmente decidir entre comprar ou não uma ação e depois você comprou? O que te faz decidir entre manter ou vender uma ação? Essas foram algumas das perguntas que o Eduardo, aqui do Clube do Valor, fez para um inscrito que teve a sua carteira analisada numa sessão de consultoria gratuita, que basicamente esse inscrito ele tinha 111 mil reais na Vale, era de longe a maior posição dele dentro da sua carteira de ações. E aí quando a gente perguntou, poxa, por que tanto peso em Vale? Esse cara ele não soube responder. Ele não soube dizer se para ele Vale estava barata, estava cara. Ele falou que ele analisou o mercado, viu manchetes como essa, e aí comprou, as ações caíram, ele comprou um pouquinho mais, e quando ele viu, ele tinha lá 15% de todo o patrimônio dele em Vale. E qual que é o problema disso, O problema é que geralmente você não chega numa consulta num médico e fala, olha, seguinte, doutor, eu comprei esse remédio aqui, só que eu não sei por quê. Ou você não chega no arquiteto para reformar a casa e fala, olha, é o seguinte, eu comprei aqui 30 quilos de cimento, só que eu não sei se vai precisar dele. Não, o que você acha que o profissional vai te dizer nesse momento? Ele não vai saber o que falar. O que tem que vir antes no médico, no arquiteto, é um diagnóstico. O que você está tendo de problema, quais são os seus sintomas, o que você quer mudar na sua casa, para depois ser traçado um plano, para com base no plano você decidir o que comprar e o que vender. É assim que funciona uma consultoria de investimentos. Antes de você sair comprando uma ação, ou um ativo de renda fixa, ou um COI que tanto tenta enfiar na tua carteira, você tem que entender um diagnóstico, Qual o teu perfil de risco, onde é que você quer chegar com os seus investimentos, quando que você quer começar a gerar renda passiva. Depois disso, criar um plano e depois escolher quais ativos comprar em linha com esse plano. E a boa notícia é que a gente pode criar esse plano para ti numa sessão de consultoria de investimentos gratuita de 1 hora que você pode solicitar nesse exato momento apertando o primeiro link aqui na descrição ou o link que eu vou deixar aqui nesse card acima. Essa é uma sessão em que alguém aqui do Clube do Valor vai te ligar para fazer um primeiro diagnóstico da sua situação, fazer algumas perguntas e agendar uma conversa com um especialista aqui do clube que vai analisar a tua carteira, mostrar o que está ruim, o que dá para melhorar e te entregar um plano. É tudo isso de graça. Por quê? Porque isso aqui funciona como se fosse uma primeira consulta médica para os nossos serviços de wealth. Como a maioria das pessoas gosta, deixam mensagens como essa aqui, de um seguidor que falou que essa sessão de consultoria é boa para quem investe e não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio, aí você pode nos contratar e se tornar um dos nossos clientes de wealth, beleza? Então, o primeiro link aqui na descrição para você solicitar uma ligação aqui de alguém da equipe do Clube do Valor e enquanto você vai solicitando essa ligação, eu quero te falar aqui sobre o tal do tesouro escondido da Vale e por que ele poderia livrar
livrar a Vale da dependência do mercado chinês. Eu lembro que eu falei para você prestar atenção no fato do minério de ferro ser usado para fabricação de carros. Pois bem, a Vale ela vai passar a explorar cada vez mais a produção de materiais que contribuam para a transição energética, a produção de baterias para carros elétricos e outros insumos de energia renovável. No dia 20 de junho, a Vale ela fez uma conferência com analistas do mercado e nessa conferência ela apresentou o guidance, né, a expectativa de resultados para uma nova divisão, a Vale Base Metal, que foca em produtos essenciais para essa transição energética, que são o cobre e o níquel. É justamente esse segmento que hoje representa cerca de 20% da receita da Vale. Isso olhando para 2023, também para o primeiro trimestre de 2024. Bom, nessa conferência, no dia 20 de junho, a Vale revelou alguns detalhes importantes nessa operação. O primeiro é que essa divisão nova ela vai ter uma governança própria, o que acaba sendo bem positivo, pensando no futuro da divisão e em possibilidades de crescimento. E o segundo é que para colocar essa operação para funcionar, a Vale contou com um investimento vindo da Arábia Saudita. Ela vendeu cerca de 10% desse negócio aqui de metais básicos, que representou uma quantia de 2,6 bilhões de dólares de investimentos vindo da Ásia e outros 800 milhões vindo dos Estados Unidos. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é o guidance que a Vale entregou para essa divisão. A expectativa é que em 2026 a produção de cobre cresça 5%, enquanto os custos caem cerca de 10%. E já o níquel ele deve ter um incremento de 10% na produção e uma queda de 10% nos custos. Além disso, destacaram o aumento da capacidade em Salobo, nos Estados Unidos, a elevação da produção em Sudbury, também nos Estados Unidos, e a maximização da capacidade em Volcas Bay. E no Brasil, falaram em melhora na estabilidade em Sossego, no Paraná. Agora, quais são os problemas por trás disso ou os riscos? O primeiro ponto é que essa divisão ela representa 20% da Vale. Existe o lado meio cheio e meio vazio do copo. O lado meio vazio é que 20% ainda é muito pouco. E os custos ainda são muito mais altos na comparação. Para produzir minério de ferro, a Vale é muito eficiente. Ela consegue produzir com um custo que é cerca de 45% da receita líquida, enquanto nas operações de metais básicos, esse custo é de 73% da receita líquida. Então, além de ser um percentual mais baixo, ele é menos rentável. E o segundo ponto é que, como uma derivada disso, a Vale ainda vai continuar bastante dependente do minério de ferro, pelo menos no curto prazo, ou seja, ainda tem um longo caminho pela frente. Nesse contexto, vários outros analistas, eles veem esse projeto com otimismo, mas também destacam esses desafios. A XP, por exemplo, destaca as várias oportunidades do setor, mas se preocupa com o mercado apertado para cobre e níquel. Já analistas da Genial, eles avaliam a estratégia como excelente, mas também comentam estarem preocupados com as possíveis futuras quedas nesses mercados que deve afetar a cotação da ação. E aí, considerando tudo isso, será que Vale é uma ação barata? Será que ela é uma boa pagadora de dividendos? Então deixa eu te contar aqui que no Clube do Valor a gente não olha para nada disso na hora de tomar decisões de investimentos. É claro, a gente sabe o que está acontecendo. Os nossos consultores e planejadores financeiros, como grande parte da nossa equipe, vive e respira o mercado financeiro. Então, se o nosso cliente fica lá preocupado com ações da Vale, eles vão saber explicar tudo isso que eu estou te explicando aqui. Porém, para a tomada de decisão de investimentos, a gente segue aqui estratégias quantitativas que olham apenas para números. Então, se você me conhece há mais tempo, você sabe disso. Se você está conhecendo agora, pode se inscrever aqui no canal. E o fato é que a gente tem estratégias diferentes para selecionar diferentes tipos de ação. Que eu quero citar duas. Uma estratégia de valor para a gente selecionar ações mais baratas, mais descontadas. Outra estratégia de dividendos para a gente selecionar ações que pagam dividendos com consistência e estão com bons yields atualmente. Primeiro sobre a estratégia de dividendos, Você pode ver que o dividend yield da Vale desde 2021 ele está bem acima da sua própria média e acima de muitas outras empresas do mercado. Ela tem uma boa consistência e com isso ela está na 7ª colocação da nossa estratégia de dividendos. Nossa outra estratégia de ações baratas, ela passa por uma série de filtros, esses que estão na tela, e depois dele a gente monta posição em 20 diferentes ações com peso igual em cada uma. Numa estratégia que a gente já testou no passado, funciona muito bem, e que os nossos primeiros clientes, eles têm um histórico mais longo, tem esse desempenho muito bom também. É claro que no curto prazo essa estratégia pode ir mal, como qualquer outra estratégia, mas o fato é que ela traz uma previsibilidade, uma clareza sobre quais ações comprar e quando vender. E nesse sentido a Vale ela está bem posicionada no nosso ranking de ações baratas. Agora, conhecer essas estratégias acaba fazendo muito mais sentido dentro de um plano. Por isso, o primeiro link na descrição é o link para você solicitar uma ligação de especialista aqui do Clube do Valor para agendar uma consultoria contigo. E se você quiser conhecer no detalhe nossa estratégia de ações baratas, vou deixar aqui o link para um e-book que revela 10 ações baratas nesse mês, assim como aqui eu vou deixar o link de um vídeo bem complementar a esse aqui para você assistir na sequência. Um grande abraço e até mais!